Sou de uma época que, na televisão, nessa ocasião, faziam programas em que se homenageavam pais com maior número de filhos. Você chegou a ver programa de televisão assim? Se você viu, você é da minha época. Somos jovens há mais tempo. Naquela ocasião, eu me lembro de um pai que teve comprovadamente 100 filhos. Mais de uma mãe, é claro, algumas mães. Mas ele foi pai de 100 filhos comprovados. E na época diziam que não tinha certeza se não tinham alguns outros. E a gente ficava, eu me lembro que eu fiquei assim, o adolescente, fiquei extasiado com aquilo, aquele número. Mas é interessante quando a gente vê na Bíblia, o pai que é o grande herói, o pai herói de verdade, foi um que teve o primeiro filho aos 86 anos. Depois, ele vai ter um filho aos 100 anos. Não sabemos exatamente, mas ele teve, porque foram 3 mulheres, e ele teve mais 6 filhos. Esse foi Abrão, que depois tornou-se Abraão. Abrão seria o significado do nome Abrão, pai exaltado. Provavelmente um nome que era nome de uma divindade da região que ele vinha, lá da Mesopotâmia, de Ur. E Terá era o seu pai, o nome Terá era o nome do seu pai, que também seria o nome de uma divindade. Aquela era uma região, dizem alguns estudiosos, onde o deus principal era o deus da lua. Eu não sei que ligação tem, mas esses nomes têm ligações. Há uma tradição judaica, alguns dizem que é uma lenda, falando sobre Abraão, em que o seu pai teria sido um fabricante de ídolos, ele teria uma fábrica de ídolos. E Abraão tem um encontro com o Deus verdadeiro, com o Deus único. Aquele povo, como muitos povos até hoje, tinham vários deuses. Então, os deuses tinham que ser representados. Se não houvesse uma imagem, não haveria uma adoração. Por isso, rendia bastante fazer ídolos, quando eram bem feitos. E ele tinha aquela produção de ídolos. E ele era uma pessoa respeitada, diz essa tradição judaica. Terá. Quando Abraão tem um encontro com o verdadeiro Deus, Deus único, invisível, um único Deus, todo-poderoso, supremo, que domina todas as coisas, mas que não tinha nenhuma representação, e ele começa a falar isso, o seu pai e a sua família começam a dizer que ele estava ficando louco. Onde já se viu um Deus que não se vê, um Deus que não se mostra? Como a gente vai se relacionar com isso? É relacionar com o vento. Nós adoramos a lua, diziam lá, dá para ver. Outros adoram o sol, dá para ver. E temos essas imagens que representam as divindades, a gente se comunica com elas. E Abraão, ele cada vez mais entendendo que aquilo era terrível e que aquilo que havia era algo que só atrapalhava a sua vida e a sua família. Ele está inconformado e, de acordo com essa lenda, nessa época ele recebe a chamada para sair e ele, uma noite, decide quebrar toda uma produção de deuses da sua família. E ele sai arrebentando. E quando no outro dia alguém fala o que houve, o que aconteceu, ele teria dito para a família: olha, eu ouvi um barulho, eu acho que eles começaram a discutir. Brigaram e se quebraram todos uns aos outros. O seu pai desconfia e nessa época ele teria saído, o seu pai recomenda que ele saia, mas o pai vai junto. Eles vão para Harã, mas Deus o chama. Abraão, quando tem o nome mudado, porque Abraão significa pai de uma multidão, e quem muda o seu nome é Deus, porque a sua vida mudou. As coisas começam a mudar. E todos conhecemos a história de Abraão. Há vários textos na Bíblia. Gênesis traz originalmente a história, a gente vai ver ali, no início já de Gênesis, lá a partir do capítulo 15, começa a se falar mais da história de Abraão.
Mas outros livros se referem a Abraão, Romanos, Gálatas, em Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo chamado dos heróis da fé. É para Abraão que o maior número de versículos é dedicado. São 40 versículos no capítulo 11, 11 versículos são dedicados a Abraão, falando sobre ele como o pai da fé, como homem de fé. Mas Romanos diz que ele é o pai da fé, o pai dos que creem. Pensando em Dia dos Pais, orando a Deus, comecei a pensar que seria bom pensarmos sobre Abraão e aprendermos com esse homem, um herói da fé, o homem que é o pai da fé, para que nós, pais, mas também mães e filhos, possamos ver coisas que podem ser imitadas, que podem ser também por nós reproduzidas, porque ele foi um homem que foi justificado por sua fé. Do versículo 8 ao versículo 19, nós leremos agora. Acompanhe a leitura, mesmo assentados. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Oremos. Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado por estarmos aqui celebrando este dia, quando pensamos na paternidade, quando pensamos na família, instituição primeira do Senhor, quando pensamos em esse homem que serve de exemplo, porque foi um homem que confiou, que teve a fé verdadeira, justificado por ela foi, e que nós, Pai, aprendamos também nesta hora. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mas uma outra coisa interessante, apesar dele ter tido 8 filhos, que dão para se contar, Abraão, se consideram filhos de Abraão nos dias de hoje, mais aproximadamente 60% da população mundial. Aproximadamente 4 bilhões de pessoas no mundo hoje se consideram descendentes de Abraão. Há uma descendência biológica de Abraão, e aí a gente poderia pensar nos judeus, se bem que é um grupo muito pequeno, 16 milhões aproximadamente, a população mundial de judeus, e também os árabes, porque por parte de Ismael, outro filho de Abraão, eles também se consideram filhos de Abraão, e são aproximadamente 450 milhões árabes. Agora tem os muçulmanos, e muçulmano não é só árabe. Há muçulmanos espalhados no mundo inteiro. E os muçulmanos hoje estão aproximadamente, são mais de 2 bilhões. E tem os cristãos, porque todos se consideram, e a Bíblia diz que somos filhos de Abraão pela fé. Porque herdamos a fé, e através de Abraão vem o principal dos seus herdeiros, Isaque, aquele que, através de quem a promessa se cumpre, dele vem Jesus. E todos nós
por meio de Jesus, nos consideramos e temos a herança de Abraão, a herança da fé, aquela fé justificadora que Abraão teve. Eu e você, se você é crente em Jesus, você está também, de certa forma, ligado e filiado a Abraão, homens e mulheres. Portanto, ele é o grande campeão. Mais de metade, 60% da população mundial, poderia ser dita e colocada como descendência de Abraão, cumprindo a promessa. Quando, perto lá, aos 75 anos, ele ainda está ali e não tem filho, ele fica numa crise. Será que seria herdeiro dele? Ele já tinha enriquecido, ele era um comerciante, era um empresário, criador do gado ovino, e é claro que produzia lãs, e carne, leite, queijos. Aquele homem não tinha um herdeiro e ele já começa a pensar, será que vai ser o meu servo, aquele que é o meu administrador, que é lá de Damasco, está comigo, um escravo, mas quero um escravo maior, vai ser ele. Deus o leva para fora, mostra as estrelas. E as estrelas no céu, lá no deserto, realmente o céu é muito estrelado quando o tempo está limpo, e ele deve ter visto aquilo e Deus fala, olha, conta aí. E ele está no deserto, mais tarde vai ser dito, é inumerável como areia da praia e areia ali no deserto. Nesse sentido, cumpre-se hoje. Hoje nós vivemos o cumprimento dessa promessa. Mais de 4 bilhões de descendentes de Abraão hoje, fora todos que já neste período têm vivido e se consideram assim filhos de Abraão. Então a promessa se cumpriu, de uma descendência inumerável. Homem nenhum tem uma descendência tão grande como Abraão. Cumpriu-se a promessa. Homem de fé, que é o exemplo para nós, um pai da fé, que foi um pai de fé. E podemos aprender com ele, e agora vamos ver, com a palavra de Deus, no versículo 8, no capítulo 11 mesmo, vai ser projetado, e nós vamos estar lendo juntos, todos. Leia em casa também. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Uma fé que se prova pelo relacionamento que ele teve com Deus. Relacionamento que o levou a ouvir a voz de Deus. E não apenas ouvir, mas atender a voz de Deus. Ele tinha comunhão, uma comunhão plena. Aquele que não foi criado assim, vai aprendendo de Deus. Não sabemos como foi que ele se converte a esta fé no Deus único, o grande monoteísta daquela época, um Deus só, um Deus invisível. Ele começa a compreender e a se relacionar com este Deus. Também, este versículo nos mostra que ele tinha confiança, porque além de ouvir, ele confiou e seguiu. Deus não lhe apresentou o mapa de onde ele ia, ele não sabia para onde ia, a viagem dele vai por etapas. Deus não dá para ele GPS, nem bússola, não tinha. E ele sai sob a orientação da voz do Senhor. Não sabemos como esta comunicação é feita, mas a Bíblia afirma que foi feita. E o importante é que ele ouviu a voz de Deus. Um homem que ouviu a voz de Deus. O pai da fé, fé que vem de ouvir a voz de Deus. E confiar em Deus, fazendo o que Deus manda. Também, uma coisa interessante, e nesta fé de Abraão, e esse exemplo de fé, uma fé que o pai da fé, para nós que somos seus filhos, serve como exemplo, está no versículo 9. Vamos ler o versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Uma fé que o levou a ser peregrino e entender que ele era peregrino. Peregrino é aquele que sabe que não é daquele lugar, que ele está de passagem. E Abraão sabia que estava de passagem naquela terra. Uma terra que futuramente seria da sua descendência.
Uma terra que não era uma terra amaldiçoada, mas tinha um povo terrível ali. E por ele ser peregrino, ele não se identificou com aquele povo, com as práticas daquele povo, um povo pagão, idólatra, que fazia sacrifícios humanos, imoralidades sexuais terríveis, muitas delas travestidas de culto a ídolos. E nesse aspecto, ele não se deixa contaminar. Uma fé que o leva a se reconhecer como peregrino, eu não sou desta terra e não vou me contaminar com as práticas do povo que está nessa terra. A terra em si não tinha mal. Às vezes a pessoa acha, essa minha casa tem um problema aqui, eu vou sair da casa. Esse lugar aqui, esse bairro, essa cidade, e o problema não é o lugar. Não há essa ideia. Claro, os demônios não estão nos territórios, mas estão nos corações daqueles que, às vezes, habitam em determinados territórios. E nesse aspecto, ele se vê assim e sabe que é peregrino, que está de passagem, homem de fé, que reconheceu que era peregrino na terra. O versículo 10 também tem uma lição importante. Vamos ler? Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele levou este homem a ter paciência para aguardar uma vida melhor, sabendo que o melhor estava por vir, sabendo que estava de passagem, tinha uma missão, mas o seu lugar definitivo não era aqui. Ele buscava uma cidade que tinha fundamentos e não há nesse lugar uma cidade que tem fundamentos eternos. A cidade que tem fundamentos eternos é a Jerusalém Celeste. E ele consegue antever isto, não sabemos como, mas o texto diz que sim. E ele teve paciência, ele aguardou essa vida melhor, uma realidade maior. Saber aguardar, fé que leva a isto. O versículo 11 ainda, vamos ler juntos também? Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Abraão, pai da fé, que teve ao seu lado uma mulher de fé. É muito importante para que sejamos pais, termos as esposas, e as esposas são importantíssimas para que nós sejamos pais de fé. Esposas que compartilhem da mesma fé, que acompanhem, que apoiem. E neste aspecto, aqueles que ainda não se casaram, que ainda não são pais, que pretendem ser, têm que pensar nisto. A mulher que você deve buscar, uma mulher também que tenha fé, e que partilhe da sua mesma fé, nesse Deus Todo-Poderoso, e esse Deus que é alcançado unicamente por meio daquele que é o grande descendente de Abraão, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Versículo 12 também tem lição. Vamos ver? Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. De um homem que já não tinha mais. Quer dizer, quando ele tem o primeiro filho, 86 anos, já é assim, né? E ele já seria. Agora, essa fé, ela o leva a ter aquela esperança da eternidade do céu, mas também de aguardar, e, portanto, uma fé que o leva a perseverar. Ele estava sabendo, ele sabia que as promessas se cumpririam. Romanos declara que ele, pela esperança, lutou contra a esperança humana, porque ele tinha uma esperança divina. Às vezes, humanamente, não há mais esperança. Algumas pessoas recebem um diagnóstico assim: humanamente falando, não tem o que fazer. Então, não há esperança do ponto de vista humano.
mas há uma esperança divina. E nesse sentido, este homem ele lutou, ele está indo por conta disto, sabendo que Deus era poderoso para cumprir. Ele tinha fé não na capacidade dele, mas no poder daquele Deus que o tinha chamado e que o protegia e o guardava. Ele não tinha alcançado tudo, mas ele já tinha alcançado bastante. E ele vai vendo que Deus está comprovando o cuidado. Deus continua se comunicando com ele. E ele vai desenvolvendo esta esperança que o leva a aguardar o cumprimento. Há coisas para as quais Deus nos chama, mas que não acontece na hora que nós achamos que tem que acontecer. Acontece, às vezes, muito tempo depois, para nós. Hoje, pela manhã, ouvimos uma mensagem que diz que um dia para Deus são como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Isso vai ser dito, e inclusive ganhou até prêmio Nobel por causa disso, um descendente de judeus também chamado Einstein. Mas, antes de Einstein propor a teoria da relatividade do tempo, né, geral do tempo, antes disso, a Bíblia já antecipava, falando isso no Velho e no Novo Testamento também. Pedro repete a mesma coisa. Então, o tempo é relativo. Está demorando tanto. O que é tanto? Tanto tempo do quê? Hoje, vendo lá uma parte dos filhos e conversando com outros, comecei a lembrar de coisas que aconteceram há 39 anos atrás e que parece que foi ontem. Tão fácil para a gente lembrar. Lembrei-me do meu pai, que faleceu quando eu tinha 7 anos. E já tem quase 60 anos que isso aconteceu. E eu me lembrei, o que é o tempo? E nós somos tão impacientes, queremos que as coisas aconteçam aqui e agora. Abraão aguarda lá. Depois que Deus promete, muda o nome dele, você vai ser Abraão. 25 anos demora para que chegue Isaac. Antes disso, ele chega lá, um entendimento, nasce Ismael, mas Deus fala, não é através deste. Abençoa Ismael também. Os ismaelitas que vão dar origem, uma das origens dos árabes, também os filhos de Quetura, outra mulher dele, também os midianitas também se misturam e formam a grande nação árabe, que também tem bênçãos de Deus, não podemos dizer que não são abençoados por Deus. No entanto, Deus tinha um propósito especial através de uma herança que viria dele e daquela mulher que Deus tinha colocado, uma mulher de fé, Sara. No tempo certo, quando parecia impossível, Deus realiza, e às vezes Deus deixa chegar lá no fim, para que a gente veja que aquilo vem por Ele. Deus deixa você ir até o fim do poço, para você ver que não há o que fazer a não ser olhar para o alto, porque é do alto que vem a salvação e a solução. Não é do seu esforço, não é da sua capacidade, é do poder de Deus. Na hora de Deus. Um homem de fé que sabe esperar o tempo de Deus e que espera mesmo contra a esperança humana. O versículo 13 também traz algo interessante, vamos ler? Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegram com elas, confessando eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nesse ponto, o autor da carta está se referindo também a outros heróis da fé que tinham sido mencionados antes. E alguns são mencionados antes destes. Noé, Enoque. Mas aqui, Deus está fazendo esse momento especial, falando dessa fé de Abraão, que se destaca entre estes grandes heróis. E todos eles tinham a fé que os levava a ver adiante. Eles conseguiam enxergar além, a certeza que eles tinham da vida eterna. Desde o início, esses homens tiveram esta certeza. Alguns estudiosos acham que não havia naquela época, no início lá do Velho Testamento, a expectativa da vida eterna, e eu discordo disso. Eu vejo na palavra de Deus muitas menções ao fato de que eles iam para o reencontro com os seus.
eles criam uma vida posterior. E vários povos daquela época já acreditavam assim. O ser humano é o único dos animais que somos, né, não racionais. Eu acho que mais do que racionais, nós somos animais espirituais. Os outros não têm espírito. Tem até inteligência, emoções. Os animais têm, mas não têm espírito. Por isso não há um céu para animais. Não há. Agora, o ser humano, ele é o único que sepulta. Hoje estão sepultando animais, mas quem é que sepulta animais? Os seres humanos. Tem já o cemitério de pets, mas são seres humanos que sepultam, porque os animais não se sepultam, nenhum. O ser humano é o único, porque é aquele que trata que há algo além, algo que transcende aquilo que é visível. Agora, estes morreram na fé, na certeza de que podiam confiar naqueles que os chamava, naquele que com eles estava, no único e todo-poderoso que os levaria para a vida eterna melhor, completa, perfeita. Agora, do versículo 14 até o versículo 16, leamos também juntos, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Como Abraão. Abraão poderia talvez até ter voltado. E ele voltaria muito rico e poderoso. Ele tinha um pequeno exército. Talvez até ele fundasse uma cidade, conquistasse uma daquelas cidades lá na Mesopotâmia, que não eram tão grandes assim. Mas ele sabia que tinha que seguir as ordens de Deus e caminhar com Deus por onde Deus o mandava, e ele sabia que não podia retroceder. Um dos objetivos da carta, essa carta aos Hebreus, originalmente, para os primeiros leitores, que eram judeus, judeus convertidos, mas muitos deles, por uma série de motivos, pensando em voltar, sendo tentados a voltar ao judaísmo, aquelas práticas rituais. E aqui ele está mostrando que Abraão, um homem que viveu antes da lei, que não tinha cumprimento de leis, mas ele fazia muita coisa que era antes da lei. E ele não foi justificado pela lei de Moisés, que nem existia, que vai ser descendente dele. Ele é maior que Moisés. E por isto, não podemos retroceder. A fé de Abraão foi uma fé que o levou a avançar e não a recuar. Há um líder da Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando, que é o que conduz esse grande ministério chamado Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e quando ele fala, brincam até, porque normalmente ele fala assim, vamos avançar ou recuar? Ele chega pertinho, e o pessoal acha que muita gente fica assustada, será que ele avança mais? Mas ele fica só aqui. Avançar ou recuar? E todos gritam, avançar! Aí ele volta um pouco, para não cair, mas é o avançar. Nós temos que avançar. Avançar como igreja, avançar na obra missionária, avançar na sua vida, pessoal. Não desistir, não voltar atrás, não desistir de nada, não desistir de ninguém. Não desistir de orar pelos filhos, pelo marido, pelos pais. Alguns, nos dias dos pais, ficam tristes por causa de problemas com os pais. E alguns com problemas que tiveram com pais que já faleceram. Algo que Deus sempre nos mostrou é que esse Deus é um Deus de misericórdia, de perdão, de graça. E nós devemos também perdoar. Nós não temos capacidade, mas refletir o perdão de Deus, até mesmo aqueles que nos fizeram mal, e talvez você que tenha tido uma má experiência com seu pai. E talvez nesse dia você não tenha alegria, talvez você nem veio à igreja, está em casa, assistindo e participando dessa celebração, ou conhece alguém que seja assim. Eu não digo para liberar, porque eu não tenho perdão, eu não libero, mas eu quero que o perdão de Deus, de mim, saia, que passe por mim. E eu aceito e peço e creio que Deus me dá forças para perdoar. E você deve fazer isso em relação a lembranças do passado. Avance, avance, não desista, avance.
Não desista, não deixe de crescer espiritualmente, de avançar espiritualmente em misericórdia, graça, perdão, como Abraão fez. Mas ainda temos alguma coisa ainda a aprender. Vamos ler os versículos 17 e 18. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Aqui é algo que deixa a gente meio sem entender. Uma das coisas que era característica daquela terra onde Abraão peregrinava eram os sacrifícios humanos, e muitos eram sacrifícios de filhos. A Bíblia descreve um rei que estava para perder uma batalha e ele sacrifica o seu filho no muro da cidade. E ele faz aquilo lá na cidade de Rabá, ele sacrifica o filho, o rei dos Amonitas, esperando que o seu Deus assim lhe desse a vitória, e mesmo assim ele perde. Mas havia sacrifícios humanos. Abraão levou um susto quando esse pedido lhe é feito, mas a fé de Abraão o levou à obediência radical. Toma o seu filho, o seu único filho. Mas ele tinha outros filhos, mas era o único filho da promessa, daquela herança que ele não entendia e que viria através dele. Toma Isaque, aquele filho que veio através de você e de Sara, homem e mulher de fé, pai e mãe da fé, e você vai oferecê-lo em sacrifício. E Abraão, um homem de fé que transmitiu fé ao seu filho, vai com seu filho. Provavelmente ele era um adolescente nesta fase. Abraão vai morrer com 176 anos, ele tinha ali uns 112. E ele vai com o filho vai levando a lenha para o sacrifício. Eles andam dias, 3 dias de viagem, para chegar aonde hoje está o templo, a esplanada das mesquitas. E lá tem, quem vê qualquer foto de Jerusalém, vê um domo, algo grande, um grande teto, uma grande cúpula, que dizem que é a cúpula dourada. Na verdade, ali é chamado Domo da Rocha. E os muçulmanos têm aquele lugar como sagrado. Eles reconhecem, eles também aprenderam a história de Abraão de uma forma um pouco diferente. Eles acham que quem foi levado para o sacrifício foi Ismael. E até hoje os muçulmanos celebram uma festa por conta disto. Eles dizem que foi Ismael, que Ismael era o filho mais velho. Portanto, ele que teria esses direitos todos, teria um direito especial, e que ele teria sido levado para lá. Mas cremos na Bíblia que mostra que é Isaque que vai. Ismael seria um moço, seria maior, e quando ele leva, ele coloca o filho, e o filho pergunta: cadê o sacrifício, pai? Ele fala: Deus proverá. Jeová Jiré, a expressão em hebraico. E ele coloca o filho dele sobre o altar. Naquela hora, aquele menino entendeu o que ia acontecer. Ele tinha ouvido histórias, talvez ele tivesse até visto sacrifícios humanos, e ele falou: pronto. O Deus endoidou, meu pai endoidou, mas eu tenho confiado, e Deus tinha colocado a fé. Ele poderia ter lutado com seu pai, ele poderia ter corrido, ele poderia ter fugido, mas ele obedeceu, porque ele já tinha um legado de fé, e ele obedece. E seja o que Deus quiser, literalmente. Mas ele é colocado no altar. Sim, um pai da fé coloca o seu filho no altar de Deus, seguindo a ordem de Deus. E ali a gente vê uma história de redenção. Porque quando ele levanta o cutelo, isso está descrito lá em Gênesis 22, naquele momento um anjo como que segura e fala: não. E ele ouve um balido, e quando ele olha ao lado, há um carneiro, um cordeiro amarrado. E ali estava o sacrifício que deveria ser feito. Mas o texto diz que Abraão queria tanto em Deus, e a fé dele era tão radical, a obediência dele era tão radical, que ele acreditava que aquele Deus que lhe dera um filho, aos 100 anos, teria poder para ressuscitá-lo. E mais tarde, isto naquela que vai ser a cidade, e bem próximo daquele local,
Um é sacrificado e ressuscita, descendente de Abraão, Jesus Cristo. Para a nossa salvação, para mim e sua. Se tivermos a mesma fé que ele teve. Mas esta fé de colocar o filho sobre o altar. Às vezes, nós idolatramos e colocamos coisas no lugar de Deus. Eu conheço pais que colocam filhos no lugar de Deus, mães que colocam filhos no lugar de Deus, filhos ou filhas. Esposas que colocam maridos no lugar de Deus, que idolatram seus maridos. Maridos que colocam mulheres e suas esposas no lugar de Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus. Há um autor de uma história ficcional, mas baseada no texto bíblico, que chega a dizer, ele mostra que Abraão teria idade para ser tataravô, no mínimo, do seu filho. E que talvez ele ficou tão encantado que ele vira uma criança, meio babão. Abraão baba. Nessa ficção, Deus, quando vê, e de certa forma dá a entender que Deus chama para ele sacrificar o filho, para que ele se despreenda daquilo. Para que ele veja que o importante é o Deus que lhe deu o filho, e não o filho que veio de Deus. É importante muito mais o Deus que deu o seu filho e que cuida do seu filho, que tem o futuro do seu filho nas mãos. E você nada pode fazer por você mesmo. Coloca seu filho no altar. Coloca sua família no altar. A fé de Abraão que levou ele a colocar no altar, a se dispor, se desapegar, é a que deve levar você também. Esta fé que foi recompensada por Deus. E o versículo 19, finalmente nos diz também, vamos ler juntos? Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Sim, uma fé que o fortalece por meio daquela experiência. São crises que nos levam a crescer na fé. Deus provoca uma crise na vida de Abraão. Deus, às vezes, permite crises na nossa vida, na sua vida, na minha vida, para que a minha e a sua fé sejam fortalecidas, crise na família. E que se você perseverar, como Abraão perseverou, se você obedecer como Abraão obedeceu, se você esperar como Abraão esperou, ter a paciência que Abraão teve, a obediência que Abraão teve, você sairá destas crises muito mais forte do que quando por ela e nela entrou. Pais de fé, como foi o nosso pai da fé. Que sejamos assim. Que Deus a mim e a você abençoe nesse sentido.